respira para poder falar com vocês sobre o Sintonia de hoje, que me emociona muito. O tema hoje é pai. E eu pergunto a vocês, algum de nós neste planeta está aqui sem ter tido um pai? Ele pode não estar mais entre a gente, pode estar e a gente não aceitá-lo, pode estar e estar sendo muito amado, mas pai é pai. E eu vou falar de pai do meu, mas com certeza vai respingar um pouco em situações que você possa ter vivido. Antes que eu comece a falar do meu conhecido pai, como folclórico Romeu Ítalo Ricoli, eu quero homenageá-lo com uma canção que ele mais gostava. E ele falava assim: Betinha, toca aquela música pro papai. Para mostrar como era dessa época, olha a cara da música, o quanto é antiga essa partitura que eu aprendi por conta do meu pai adorar tango. Muito bem, antes que eu fale do meu querido pai, eu queria fazer alguns paralelos. Nós podemos considerar que os pais fazem o melhor que eles podem, no momento que eles podem, com o conhecimento que eles têm. Às vezes nós não concordamos com as atitudes deles, como eu não concordei com muita coisa do meu pai. Só que a eles nós devemos o essencial, que é a vida. Eu tive um pai que ele era muito família. Ele tinha 3 ao mesmo tempo e com filhos em cada uma. Aquela menininha de 12, 13 anos que sabia disso, porque um dia eu vi ele passando de carro com um bebê, com uma senhora com um bebê no colo, era o meu irmão, que eu demorei anos para conhecer. Me deu muita dor, e eu senti a dor da minha mãe, porque minha mãe sabia. No entanto, se isso foi um deslize dele, que foi um mal lá atrás, que nós sofremos, hoje se transformou num bem, porque eu tenho irmãos. O meu irmão Caetano faleceu, que é de pai e mãe, mas eu tenho 2 outros irmãos. Então isso me honra. E se meu pai não tivesse sido aquele mulherengo que foi, eu não teria esses irmãos. Isso vem ao encontro de um mantra que eu tenho, que o mal é um bem deslocado. Aquilo que foi mal na minha infância e adolescência, até que eu ficasse adulto e compreendesse, se transformou hoje num bem, porque eu conto com um bem maior de ter esses irmãos. Então, ao meu pai, a gratidão. Ele fez o que ele precisava fazer, que ele tinha que fazer, era o que ele era dele. Ele precisava ter mais de uma mulher. Mas é o quê? Hoje em dia, não sei nem se usa mais ter 3 casas, mas, no entanto, há mais de 50 anos atrás isso aconteceu. Quando eu falo que o mal é um bem deslocado, eu me refiro também à educação que eu tive do meu pai, que por anos e anos eu senti muito uma opressão, um controle extremo. Ele não me deixava namorar antes dos 16 anos. Chegar em casa até às 10 da noite, já com 18, 19 anos formada, tinha que chegar em casa às 10 da noite. E beijar só depois de casada. Claro que eu desobedeci esse pedaço, né? Mas o resto eu tive que cumprir. Por que ele fez isso? Ele foi muito rigoroso com a Betinha, como ele me chamava. Ele teve que me cuidar, me proteger dos homens. Porque como ele era um mulherengo, eu poderia estar à mercê de outros homens mulherengos. Mas não foi só por isso. Ele tem uma história de vida pesada. E eu falo que aqui eu só conto boa notícia, mas é que eu tô contando isso para depois virar boa notícia. Presta bem atenção, hein? Meu pai teve uma irmã que engravidou de um estupro.
Então ele tinha uma coisa dentro dele de vergonha, de mágoa, e parece que ele acabou dando vazão na maneira de me proteger, de me colocar numa redoma. Então eu fui muito, muito, muito bloqueada. Mas isso teve seu lado bom. Por quê? Eu aprendi a viver dentro de uns limites que ele me impunha. Eu comecei a namorar com 15, mas com uma exceção que ele abriu. E namorei e casei com 20, virgem. Olha, pra vocês terem uma ideia, porque eu morria de medo do meu pai. Imagine, se ele soubesse que eu dava uns beijos, eu tava ferrada. Isso deixou de ter importância, porque hoje eu cresci e eu percebo que aquilo que ele fez foi puro amor. Foi por amor. Ele queria me proteger dos homens, me proteger do mundo. Isso hoje não tem mais importância, tem? Na hora dói. Então, por essa e por outras, eu tive tempos na minha vida, quando eu tinha 12, 13 anos, quando ele e minha mãe queriam que eu estudasse piano, e eu tinha que estudar piano antes de ir fazer natação, fazer outras coisas que eu gostava. Eu queria que meu pai morresse quando eu tinha 12, 13 anos. Pode pensar numa coisa dessa? Alguém desejar que o pai morresse? Eu chorava no meu quarto, porque eu era muito oprimida. Mas, no entanto, isso teve um lado muito bom. Em contrapartida, agora vem o lado bom, eu contei o negro, né? Só para vocês terem uma ideia, aquilo que eu passei. Teve um lado muito, muito, muito maravilhoso. Quando eu nasci, eu recebi o nome de Elizabeth por conta dessa rainha que tá aí. Sabe essa rainha Elizabeth que tá até hoje? Então, por causa dela eu tenho o nome de Elizabeth. E veio um piano da Inglaterra para que, quando eu tivesse mais velha, eu começasse a estudar. E com 6 anos, me foi imposto que eu tinha que estudar piano. E não era só piano. Piano, inglês, o violão veio depois. Eu tinha que fazer uma série de coisas, ser sempre a melhor, sempre a melhor. Eu tinha muita cobrança, muita disciplina, muito assim, regra para tudo. Não podia deixar as coisas fora do lugar. Ele era bagunceiro, mas meu pai fazia com que eu guardasse tudo dentro dos lugares devidos, não deixasse bagunça no quarto. Não é que ele me obrigava a ser a melhor aluna, mas ele queria que eu fosse bem boa naquilo. Que ele falava assim, os normais são bons, você tem que ser bem melhor que o normal para se sair bem na vida. E não foi só isso que meu pai ensinou. Ele ensinou também educação financeira. Imagina, gente, há mais de 50 anos atrás, 60, ninguém pensava em educação financeira. No entanto, aos 6 anos de idade, ele chegou para mim e falou, Betinha, a partir de agora, você vai ter uma mesada, você vai receber toda semana um dinheirinho, que na realidade era por mês, e você decide se você quer comprar um gibi, eu sou da época do gibi, se você quer guardar para ir ao cinema, ou você quer comer o chocolate que você mais gosta, mas é dentro disso que você vai viver. E o conselho que você pode receber do seu pai é, ganhou 10, guarda 1. Ganhou 100, guarda 10. Ganhou 1000, guarda 100. Essa foi uma das grandes lições de vida do meu pai. Por quê? Se eu não tivesse aprendido esta lição, hoje, na época da pandemia, eu estaria pedindo cesta básica. Se eu não tivesse feito reservas. Eu fico emocionada de falar do meu pai, eu começo a tossir. Como ele me ensinou a fazer reservas, em épocas de pandemia, vocês imaginam quem é que contrata uma pianista ou uma palestrante? Não, eu achei outras coisas para fazer. Porque uma coisa que ele dizia assim, sempre tenha algo para você realizar. Sempre busque, vá ao encontro dos seus sonhos. Meu pai, embora ele não lesse autoajuda, que nem existia naquela época, autoajuda, autoconhecimento, autoestima, não se ouvia falar de nada desses autos, que hoje é uma bênção que a gente tem acesso a isso. Ele era nato, toda a sabedoria dele era nata. Então ele me passou valores, tipo o seguinte, Betinha, ninguém tem que te esperar. Se você marcar um horário, chegue no horário. E se você não conseguir chegar, ligue e avise qual é o motivo que você não está chegando. Betinha, nunca combine algo que você não vai poder cumprir.
Qualquer coisa que você combine, se comprometa com alguém, cumpra. Se você não for conseguir cumprir, avise a pessoa, dê as devidas explicações. Por quê? A gente demora anos para conquistar a confiança de alguém. Anos para que as pessoas nos percebam como seres compromissados. E se você começa, não cumpre o que combina, não chega no horário, não faz aquilo que você disse que ia fazer, você perde a credibilidade em pouco tempo. Então essa também foi uma grande lição. Outra grande lição, ele falava assim: Betinha, você gosta de cantar? Então vai aprender. Betinha, você gosta de dançar? Então vai aprender. Ele sempre me incentivou a ir mais e mais em busca de conhecimento, de atitudes, de ações que pudessem ir somando na minha caixinha de ser humano para ser um ser humano melhor. Mesmo eu tendo raiva dele, eu não concordando com a maneira como ele agia comigo, hoje que o tempo passou e que eu morro de saudade dele. Faz 38 anos que ele se foi e eu tô assim emocionada porque nós estamos no mês de finados e meu pai nasceu em 1916, ele teria 107 anos mais ou menos, preciso fazer a conta direito. Eu choro, né? Então por isso que eu resolvi gravar este Sintonia em homenagem ao meu pai. Tudo que eu discordei dele ficou nada frente ao tanto que ele me deixou de bom. Inclusive, ter me dado esse piano. Não era bem esse, era um piano acústico. E ter insistido para que eu tocasse. Era desejo dele me ver pianista. Só que não houve tempo. Mas eu tenho certeza que quando eu sento aqui para compor uma canção, eu tenho inspiração que vem do além e quem sabe não vem dele. E mais do que ter feito com que eu me tornasse uma mulher forte, corajosa, dinâmica, porque ele era também super dinâmico, ele me passava muitos conhecimentos. Uma das coisas que eu mais gostava era ir ao escritório dele, que ele tinha lá no meio dos livros, que ele tinha uma biblioteca imensa. Eu sentava e eu podia passar lá 3, 4 horas ouvindo meu pai falar sobre o universo, sobre a formação do mundo, citando grandes filósofos. Ele era uma pessoa muito sábia e com muito conteúdo, com muito conhecimento. E uma vez ele fez um teste de QI e realmente ele tinha um QI privilegiado. Ele era capaz de fazer uma conta assim: 387 vezes 498 de cabeça. Pode imaginar? Imagine que eu sou capaz. Hoje, às vezes eu tenho aqui a tabuada normal, eu tenho que ir lá fazer, porque ele fica tanto tempo com essa história de maquininha, né? Mas ele tinha um privilégio de uma mente muito aberta. E ele foi um homem muito contestado. Era aquela história assim: ame-o ou deixe-o. E ele deixou um legado, porque ele foi político na minha cidade de Piracicaba. Então lá tem estádio de futebol que ele construiu, Santa Casa, ele urbanizou, era assim mato total, uma área muito grande, e ele fez o bairro Cidade Jardim e o Jardim Europa. Como tem aqui em São Paulo, esses bairros, que na época eram bem prósperos, hoje estão mais comerciais, foi ele que fez isso na cidade. Então, meu pai é uma pessoa que tem praça com o nome dele, tem, assim, se fala hoje num táxi, depois de tantos anos, 38 anos que ele morreu, se você estiver num táxi e falar que é de Piracicaba, eu falo que eu sou de Piracicaba, fala, lá tinha um cara meio doido, né? Parece que ele era do futebol. Sim, ele foi 17 anos presidente do Esporte Clube 15 de Novembro e ele revolucionou o futebol, porque ele fez um time pequeno crescer e aparecer às vezes mais do que os times grandes. E ele tinha uma briga doida com os presidentes de clube, porque sempre roubavam em favor do time grande. Mas ele se pegava, assim, meu pai morreu por conta do desgosto dele com o futebol, porque não deixavam o 15 voltar para a primeira divisão. É uma história longa que eu vou contar outro dia. Mas ele era tenaz, aquilo que ele acreditava, ele era o dono da verdade quando ele tinha convicção. Eu tenho muito do gênio dele,
e durante muito tempo eu também me achava dona da verdade. Só que eu tive a oportunidade de aprender a suavizar, a flexibilizar, a ter mais resiliência. Então hoje eu não tenho que provar verdade para ninguém. Se você tem uma opinião diferente da minha, se eu entender que eu posso aproveitar alguma coisa da sua opinião, bárbaro. Se eu discordar veementemente, eu não direi nada. Se der para mudar de assunto, muda. Se não der, sai de perto. Mas meu pai não, ele tinha uma convicção, era aquilo, dava murro na mesa para provar que ele estava certo. E ele era muito assim, atirado. Teve uma época que ele resolveu fazer comida congelada. Ele não entendia nada de cozinha. Mas como ele era um cara do futebol polêmico, foram fazer até matéria com ele fazendo comida congelada. O cara nunca tinha cozinhado na vida. Uma vez ele foi para a Rússia com o time 15 de Piracicaba e ele escreveu lá um discurso enorme, pediu para um cara pôr em russo, porque ele falaria aquele discurso em russo no dia seguinte, frente à cúpula do futebol e outras autoridades da Rússia. Gente, eu não sei como ele, meu irmão e toda a delegação do 15 de Piracicaba não saiu presa. Porque o meu pai começou a contestar o regime russo para as autoridades. E falando em russo, ele aprendeu de uma noite para outra, ele aprendeu a falar em russo aquele discurso que ele tinha feito em português e foi traduzido. Então, ele era um cara ousadíssimo. E eu percebo assim que eu herdei muito dessa ousadia, porque na minha idade, estar fazendo o que eu venho fazendo, assim, virei palestrante, virei escritora, com todos esses anos que eu tenho nas costas, foi porque eu herdei dele. E eu queria dizer o que significa o pai na vida da gente. Como dizem para as crianças, o pai é a sementinha que foi colocada lá na mamãe, que gerou um novo ser. E existem as leis da hereditariedade e a lei do arbítrio, que elas não podem ser contestadas. A lei da hereditariedade é você respeitar quem veio antes. Então, se hoje eu estou madura, que eu fui lá, fiz reprogramação mental, que é uma coisa que hoje até eu aplico em pessoas, eu atendo fazendo essa reprogramação, eu tenho que considerar, sim, que se meu pai agiu do jeito que ele agiu, de ter 3 casas, de ter sido bravo, de ter me tolhido, me reprimido, foi a escolha dele. E eu tenho que respeitar e honrar. Hoje eu posso fazer isso sem nenhuma dor. É uma das leis que eu respeito e vivencio. A outra é a lei do arbítrio. Foram as escolhas dele. O que eu posso criticar? Como anos e anos eu o critiquei, eu até brigava com ele. Nossa, eu e meu pai, a gente se bicava muito. Aí eu fiquei até meio afastada dele, assim, não de não falar, mas eu não queria muito papo, porque ele era bravo. Ele falava, Betinha, me ensina inglês? Eu não queria. Eu não dava a devida atenção. Posso dizer que disso eu me arrependo, viu? Às vezes o pai pede um abraço, pede um bate-papo, pede um sorriso, e a gente nega. Faça isso enquanto é tempo com o seu pai. Se você tem um pai vivo, perceba tudo que ele fez com você, o que ele faz hoje, por escolha dele, é o recurso que ele tem. Ele pode não ter tantas ferramentas como você pode ter para compreender e agir diferente. E respeite, porque no final eu vou falar o que mais importante que ele nos deu, né? O nosso pai veio a esse mundo para nos gerar, assim como o pai dele fez isso com ele e assim por diante. Os valores que a gente adquire dos pais, às vezes se contesta, às vezes não servem, os maus exemplos a gente não segue, a gente tem que pegar uma peneira e deixar só a coisa boa com relação ao nosso pai. A nossa mãe também, mas hoje eu estou falando de pai, porque a intenção sempre é positiva. Por trás de toda ação existe sempre uma intenção positiva, por pior que possa parecer naquele momento. Então, se meu pai não me deixava namorar enquanto minhas amigas todas estavam namorando, qual era a intenção positiva? Proteger. Se meu pai queria que eu chegasse em casa às 10 da noite até me casar, qual era a intenção positiva? Que eu não ficasse na rua e acabasse transando com o namorado, embora você sabe que podia transar à tarde, né? Mas tudo bem, eu não transei nem de tarde nem à noite, porque eu respeitava aquela imposição dele.
Se a gente pensar bem, os pais erram muito, mas eles acertam também. E o importante é olhar, ter um olhar carinhoso para os acertos e não para os erros. E com sabedoria, com compreensão, a gente entender esses enganos, vamos chamar de erro, que os pais cometem. O pai da gente não teve a mesma oportunidade que nós tivemos de aprendizado, não tinha internet, não tinha celular, não tinha tudo, Wikipedia, não tinha Google. Então, os conhecimentos que eles adquiriam, pelo menos o meu pai, era através de livros e a própria busca por conhecimento, né? Portanto, não tem como você só meter o pau no seu pai, porque certamente o pai de cada um de vocês que está aqui me ouvindo tem uma coisinha de bom, nem que seja mínima. E claro, tem aqueles pais, eu vejo amigas minhas falando, eu amo meu pai, adoro meu pai. Que bárbaro! E uma palavra que meu pai falava, uma frase, era assim: a palavra convence e o exemplo arrasta. E é verdade, aquele discurso todo de pai não vai adiantar nada se o pai não tiver valores. E aí vocês podem estar pensando assim, poxa, mas seu pai traiu sua mãe? Sim, mas hoje eu entendo por que ele traiu minha mãe. Minha mãe não gostava de sexo. E ele tinha que buscar sexo fora de casa. Tudo bem que foi com mais de uma mulher. Mas ele fez algo que não foi contra minha mãe. Foi a favor dele. Tudo que ele fez comigo, ser rígido, autoritário, bravo, não foi contra mim. Foi a favor daquilo que ele entendia que seria melhor para a Betinha dele. Vocês estão acompanhando? Então, assim, hoje que eu tô aqui para prestar uma homenagem para o próximo dia 21, que será aniversário dele, eu tô aqui para lavar minha alma e que meu pai esteja me ouvindo, que eu reconheço nele um grande pai, um pai que me fez uma mulher forte, corajosa, com valores, com ética, com posturas, com respeito ao próximo. Tudo que ele deixou de acertar ficou pequeno perto da grandeza dos seus acertos. O nosso pai, ele nos deu, na medida do possível, educação, nos veste, nos vestiu, nos passou valores, e foi suficiente. Foi o melhor que ele pôde fazer, mesmo aqueles que não tiveram tudo isso. Mas o mais importante de um pai, e que ninguém tira, é que o pai nos deu a vida. Sem o pai, nós não estaríamos aqui. E é por isso que eu dedico esse Sintonia hoje ao pai, ao meu pai, ao seu pai. E que você possa, através desse breve relato, compreender o seu pai, perdoar o seu pai, ser mais próximo do seu pai, porque pela lei natural ele se vai antes da gente, como foi o meu, como pode ter ido muitos pais de gente que está aqui me ouvindo. Eu fico emocionada porque a saudade bate, mas hoje é uma saudade resiliente que aceita, porque ele cumpriu a missão dele aqui. Ninguém fica neste plano um segundo a mais do que está determinado pelo universo. Não falo de Deus, tá? Meu pai acreditou muito em Deus. Eu sempre me lembro da cena que ele se deitava e fazia o sinal da cruz, rezava antes de começar a ler o jornal, que ele lia muito. Então ele me passou isso também. E assim como ele passou isso, ele passou muitas outras coisas que eu trago comigo. Quem me conhece pessoalmente fala, nossa, como você é agitada, como você é ativa, como você faz... Isso aí eu devo ao Romeu Ítalo Ripoli. E você? Vou deixar aqui uma pergunta. Como você tem tratado o seu pai ultimamente? Como você tem valorizado o seu pai? Como você tem sido grata ao seu pai? Se ele ainda está aqui, manifeste tudo isso enquanto é tempo.
porque pode ser que ele se vá e você não terá tempo. Eu passei por isso porque eu assim, não era capaz de dar todo o amor que eu sentia. Eu sentia amor, mas eu me retraía porque eu tinha aquela coisa dele trair minha mãe. Então, eu não dei todo o carinho e amor que eu tinha dentro de mim. Eu fui dar depois, na última semana em que ele já estava se despedindo desse mundo. Ele fumou muito e claro que o cigarro cobrou essa atitude dele. Mas de qualquer maneira, eu quero dizer que meu pai foi uma pessoa muito especial, divertidíssima. Ele incendiava o colchão com o cigarro de palha dele. Ele tinha, a camisa dele era assim, parecia que tinha passado por um tiroteio de espoleta, assim, que fura tudo, sabe? Por causa do cigarro, ele não tava nem aí. O cinzeiro ficava aqui, que a minha mãe põe uma mesinha, ele fumava e ele batia a cinza do outro lado. Ele era muito assim, não ligava para coisas pequenas. E houve um período que ele usava peruca. Ele ficou famoso porque ele usava peruca. Ele era chamado para ir em programas de televisão aqui em São Paulo, do meio futebolístico. Ele tirava a peruca no meio da entrevista. Era muito, muito, muito divertido. E essa peruca tem uma história. Saiu na revista Time, dos Estados Unidos. Ela foi vendida por $40 mil, comprado pelo comendador Leopoldo, que era um amigo dele lá de Piracicaba, porque esse comendador achava ele tão ridículo com aquela peruca. Ele falou assim: eu quero comprar a sua peruca. Ele falou: tá bom, então você compra bem caro, porque eu preciso pôr lá no 15 de Piracicaba. E foi pago $40 mil por uma peruca ridícula, que ele punha assim, aquela coisinha horrorosa que... Era assim o meu pai. Era assim esse ser que me deu a vida, e em quem eu penso todos os dias da minha existência. Eu não consigo passar um dia sem ser grata ao meu pai, que me deu o bem mais importante que eu poderia receber, que é a vida. E eu vou encerrar esse meu programa Sintonia de hoje pedindo a vocês: revejam o olhar que vocês têm pelo seu pai. Se for bom, pode melhorar. Se não tiver tão bom, faça o possível para engrandecer esse olhar amoroso pelo pai, porque não sou só eu que devo a vida ao meu pai. Todos vocês que estão me ouvindo devem a vida aos seus pais. E eu vou cantar uma música. Ele não tocava bandolim não, tá? Mas ele gostava de música, por isso que ele me deu um piano. Lembrando que eu não sou nem violonista e tampouco cantora, mas é uma canção que mexe bastante comigo. Não sei nem se eles estão. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guarde ser de cor. Naquela mesa ele contava sempre e me dizia contente o que fez de manhã. E nos teus olhos era tanto brilho que mais que sua filha eu virei sua fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu cigarro de palha. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu cigarro de palha. Naquela
mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Ó, cantar emocionada, vou te falar, hein? Dá um nó na garganta. Eu não quis fazer feio, não podia parar no meio da música, mas parecia que eu até senti o cheiro do cigarro de palha do meu pai aqui. Aliás, eu sinto, sabia? Na minha casa, às vezes eu vou para um lugar e eu sinto a presença dele. E eu sei que ele está me olhando. E eu sei que ele tem orgulho de mim. E ele me ensinou uma coisa importante. Toda vez que você se deitar, Betinha, reveja aquilo que você fez. Aquilo que você não fez tão bem, procure melhorar no dia seguinte. E aquilo que você fez bem, faça melhor ainda. Sempre lembre do seu próximo. Ajude quem você puder. E saiba que o maior patrimônio que a gente pode ter é o conhecimento. Vá sempre em busca de conhecimento. E se você puder associar o seu conhecimento, cercada de pessoas também com conhecimento, não perca tempo com conversas fúteis, não perca tempo com discutir coisas que você sabe que não vai levar em nada. Procure sempre estar com pessoas que te agreguem e que você também tenha conteúdo para agregar. Gente, vamos falar sério. Ouvir de um pai há mais de 50 anos esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, realmente ele estava bem à frente do seu tempo. E uma coisa que eu, assim, não é que eu lamento, eu acho que ele poderia ter saído de Piracicaba, porque Piracicaba era uma cidade pequena, ele escreveu até um livro já, aliás, ele escreveu mais de um livro, daí que vem o meu jeito para escrever, né? Ele ficou com toda a inteligência dele. Tudo bem que ele foi para a cidade, ele foi o 15, foi um time expoente por conta da direção dele, mas eu acho que ele tinha que ter saído de Piracicaba e ter partilhado toda a sua inteligência, o seu conhecimento em outras coisas. Ele até tentou ser candidato, ele foi candidato a prefeito, perdeu, lógico, né? Sabe por que ele perdeu? Ele falava assim: vou acabar com o funcionário fantasma na prefeitura. Vou diminuir o preço do pãozinho, que é um cartel. Ele fala, mas ó, vocês não têm ideia a campanha dele. Em vez de ele falar assim, mais ameno, porque ele, o que aconteceu? Toda a família que tinha gente fantasma na prefeitura, nos cargos públicos, acabou não votando nele, porque ele ia acabar com isso, não, que é para quem que interessa, né? E ele foi bem espinhudo nessa sua campanha, por isso que ele não foi eleito. E tem mais um detalhe: como meu pai era muito controvertido, ele tinha muitos inimigos, muitos. E esses inimigos acabaram criando lendas a respeito dele. Como essa lenda? Agora eu vou contar um particular, muito particular mesmo, que eu sofri quando era criança com essa história, porque caçoava, fazia um bullying comigo na escola. E eu fui entender essa história bem depois, contada pelo meu irmão, que eu conheci anos mais tarde. Como meu pai era empreendedor, ele era engenheiro agrônomo. Ele tinha a criação de bicho da seda lá atrás. Depois ele trouxe a primeira retransmissora de TV da América do Sul. Imagina, olha como ele era ousado. E ele teve um empreendimento que foi lotear 2 bairros, Cidade Jardim e Jardim Europa, que tinha que ter espaçamento entre as casas. A casa
que eu morei, era uma casa com a primeira piscina da cidade. Ele não era rico, ele falava assim, se pensam que nós somos ricos, deixa eu pensar. Mas assim, era um cortado doido. Minha mãe tinha mesada, eu tinha mesada, meu irmão tinha mesada. Era bem rigoroso e ele não era rico. Só que ele tinha muitas atividades. E uma delas foi lotear com um empréstimo do Mário Dedini, que era o padrinho dele, o patrono da cidade. Ele loteou os 2 bairros bonitos, chiques, esquina da Avenida Itália com o Brasil, a nossa casa era bacana, as casas tinham que ter recuo, enfim, foi um bairro bem chique, para dizer assim. E ele também loteou um bairro para casas mais populares, que chamou-se Jardim Brasil. E aí, na época que ele foi candidato, criou-se uma fake news, naquela época não se falava isso, mas os inimigos políticos, sabendo de que ele era mulherengo, que ele tinha uma outra mulher, o que aconteceu? Uma senhora comprou um terreno lá e construiu uma casa, e essa casa era uma casa que se dizia na época Casa do Meretrício, ou seja, casa da zona, casa que, não sei nem como é que chama isso, mas que as moções lá vendiam o seu prazer. E sabe o que aconteceu, gente? Na época da campanha, criaram a lenda, fake news, de que meu pai era o dono da zona, que se chamou Ripolândia, Ripolândia. Vocês podem avaliar o que isso representou na minha vida? Eu ia para a escola, as minhas colegas, os colegas ouviam em casa, por causa da Ripolândia, o Ripoli, aquela casa, porque existe também aquela coisa do ciúme, da inveja, de não ver o outro ser próspero. E eu ouvia isso e eu sofri muito. Meu pai nunca contou verdadeiramente essa história, porque ele era super reservado nessa história de falar de sexo, falar dessas coisas comigo. Mas, anos depois, eu fui saber a verdadeira história e eu, honrando meu pai, contei toda essa história num capítulo do meu livro A Autoconfiança, o Oxigênio da Vida. Eu acho que o mal que isso me fez lá atrás, porque eu sentia vergonha, foi redimido pelo orgulho que eu passei a sentir do meu pai, porque ele fez 3 bairros na cidade. E quem criou essa fake news deu mais popularidade a ele, porque ele ficou super conhecido. Então, são pequenos detalhes, pequenos enganos, pequenas atitudes que acabam se transformando em fatos que não são tão reais. O fato dele ter 3 casas gerou o gancho para que falarem que ele era dono da zona de Piracicaba. E não era, tá? Quem dera, né? Tem que saber em dia. Então, vocês estão percebendo que eu conto para vocês, com o coração aberto, eu não tenho vergonha de falar nada disso. Porque o meu pai era o meu pai, o folclórico Romeu Ítalo Ripoli. Ele me deu a vida e a ele eu sou grata. E honro e quero que vocês levem essa mensagem para casa, para os seus dias. Honrem seus pais, respeitem suas escolhas e sejam gratos. Ao meu pai, ao meu Ítalo Ripoli, eu dedico esse programa inteiro ao Senhor. E, mais uma vez, obrigado por ter me feito nascer. E aqui eu encerro o Sintonia muito emocionada.